Joseph Conrad, romancista que viu a alma humana nas entranhas da terra. É a terceira vez que eu leio o romance O Coração das Trevas, em que um marinheiro muito experiente, chamado Marlowe, vai até o rio Congo, uma espécie de aventura, no coração da selva africana, mas distante da minha intenção, que não é querer comentar sobre o livro por toda a narrativa, mas sim falar do homem que chegou ao batente do indizível e diante dele não falou ou temeu, mas ouviu atentamente e descreveu tanto quanto pôde os caminhos de uma alma desordeira. Joseph Conrad, que muito pequeno, ainda não dominando o inglês, que seria a matéria da língua para a criação das suas obras, dos seus romances, ele que só escreveu as suas obras no inglês, é um polonês. E esse prodígio humano, Conrad desde pequeno viu seu pai traduzindo as obras de Shakespeare, e mal sabia que quando crescesse, dominaria o idioma como um artesão da própria língua. Conrad era um homem de muitas aparências, aparências não apreensíveis a serem capturadas por uma descrição, mas aparências de serem sentidas através da vastidão dos seus personagens. Marlowe, que é o narrador de Joseph Conrad, é um homem que, ao abrir o livro e ao fechar o livro, está sentado na posição de lótus e inicia suas histórias. Conrad era um homem que começou a trabalhar para a Marinha Real Britânica e, durante 2 décadas, conheceu milhares de lugares, de onde tirou a quintessência para escrever as suas obras. Mas Conrad, além da sua inventividade, da sua luta interior por atalhar os caminhos que ao homem não parecem tão fáceis, ele que dizia da sua vocação como escritor: o meu trabalho, esse que estou tentando realizar, é fazer com que você veja. E não só veja, mas que você sinta. E Conrad, ao levar as sensações da alma humana ao extremo, consegue, numa narrativa de aparente fabulação colonial, utiliza essa questão tão comum de ser visualizada pelas pessoas quando leem a obra apenas como uma plataforma para uma multiplicidade de facetas humanas que somente um Shakespeare poderia ter influenciado. E Conrad, tendo em seus personagens a matéria-prima dos seus experimentos para tentar estender naquelas sensações indizíveis algo que seja possível de ser capturado, guardado e pensado. Quando a própria razão, como dizia o soneto de Camões, diante dessas coisas a razão fugiu, deixando o campo ao pensamento, que com medo os sentidos lhe entregaram. E essa desolação, as necessidades que passam os peregrinos nessa viagem, os homens que conhece, as conversas características daquela região, os povos originários, toda uma orquestração que tem como panorama de fundo
não o silêncio ou a solidão, mas o desamparo completo da alma humana, que está um pouco além dessas duas alimentadoras. Conrad experimenta os seus leitores pela capacidade pensativa das próprias experiências e interroga se as suas motivações são tão volúveis ou desesperadas como as próprias compreensões e desejos daqueles viajantes. Então, dentro desse cenário, no Congo, os personagens estão à busca de algo. E embora esse algo tenha uma pequena demonstração do que seja o marfim, ele serve como um utilizador. Ele é somente um en passant para trabalhar os desejos ainda inapreensíveis dos homens. Passam a desejar o que não sabem como uma espécie de equiparar aquilo que desconhecem. Então eles querem materializar o que não vem, como materializando impulsos primitivos. E nesses impulsos primitivos são todos capturados e sujeitos. Uns à beira da genialidade, outros, a loucura nem sequer ousa chegar próximo. Como numa cena em que Marlowe ele tenta conduzir um homem muito famoso naquelas regiões, que tinha chegado primeiro, chamado Kurtz. E esse homem, ele era tido como uma aparição sobre-humana, da qual seus feitos reverberariam por toda a eternidade, de que ele deveria ser idolatrado. E no momento de esgotamento completo, em que Kurtz, já não mais consciente de seus desejos, não que estivesse sujeito à loucura, mas que a consciência das suas ações se transformou em tal ponto que virou uma autonomia. Então, o pensamento que existia era apenas dele sobre ele mesmo. E não mais sentia os prejuízos do seu desejo. Não o ato de desejar as coisas, mas o ato de desejar a si mesmo. E de fazer o mundo conforme a sua imagem e semelhança, por um desejo de reordenar as coisas, já que dentro de si tudo está mal ordenado. Por isso, temos entre os homens verdadeiramente educados e conscientes de considerar a má fama e as intenções infantilescas dos pretendentes a revolucionários que querem mudar alguma coisa. Esses são os piores tipos humanos que a própria realidade vai mostrar. Mas dentre todas as narrativas que Conrad sugere, seja diálogos com homens que a preocupação no seu dia é apenas andar como um errante pela floresta e fazer fogueiras e ouvir conversas de outros postos, que são várias regiões divididas em postos, na medida em que o mar é abraçado ou visitado pelo rio, então você sobe a correnteza e vai até a nascente. Então, nesse perímetro, vários povos originários começam a dar as suas caras. E a inocência, até selvagem, que lhes são características, servem como uma fertilizadora, uma catalisadora das questões mal resolvidas dentre os próprios homens. Existem cenas em que o navio a vapor que Marlowe, como marinheiro, buscava uma aventura, sempre desejou desde pequeno. Ir até o Congo, por conta do rio, a sua imagem parecia uma serpente, e ao chegar nesse rio e ver que não somente a aventura lhe reservava, mas uma busca existencial por um lugar onde a própria existência era desconhecida.
em que o silêncio das coisas fazia duvidar de que realmente estivesse ali, e que tudo antes disso parecia irreal, ou um sonho. E esses povos originários, ao tentar se aproximar daqueles estrangeiros, Marlon em seu vapor tentando desviar de muitos tocos de árvore que quebraria novamente o seu vapor já sentenciado ao ferro velho, começa a ter que tomar conta de todos os tripulantes, seja do homem ao leme, seja de um gerente esquisito, que as suas demandas são para suavizar a aparência que reflete das suas incapacidades diante desse Kurtz, que destacado em tudo. Mas esse conjunto de experiências humanas trazem em uma escala mais primitiva a suscetibilidade que um homem tem de agir como não tivesse dignidade nenhuma. Ou aqueles que estão preocupados apenas com a manutenção e a condução da própria vida, estando num estágio completamente desamparado dos confortos da sociedade, é obrigado a encontrar outros modos de sobreviver. E muitos desses modos está como assinado a permissão, a possível loucura, aquela visão tão sombria que os homens não conseguem nem ficar paralisados. Precisam reagir, seja com um impulso terrível de conquista, já que perder a si mesmo, ou um impulso sobre um feitiço da própria natureza que engole quem olha para ela por tempo demasiado. Acaba virando como mais uma pedra fria e não encontra o seu anterior estado, nem que faça muito esforço, pois perdera todo o contato com a sociedade, perdera todo o contato com os semelhantes, com aqueles que até então conversava, se transformando numa outra coisa. Como Camões bem dizia, que aquilo que ele queria já é outra coisa, porque já tem mudado, por conta dos dias. E o desejo tende a tomar novas formas, até enfastiar-se do que desejou primeiro, se transformar numa coisa completamente diferente. E essas diferenças que são introduzidas na experiência dos personagens, muitas vezes não conseguimos acompanhar a própria condução imaginativa da circunstância, tendo que voltar para ver se o indivíduo estava pensando como estava dizendo ou se estava falando uma outra coisa. As palavras soltas, os trechos em que Conrad dá palco para toda uma multiplicidade de formas humanas, toda uma expansão de mares desconhecidos, e que esse pequeno curso, aparente pequeno curso do rio, escuro, que conduz os homens a uma sensação de liberdade ao chegar no mar, demonstra que a própria liberdade que concebiam não era liberdade, mas prisão. E uma prisão aparente de estar livre. E nessa própria prisão aparente de liberdade, o homem moldura ele traz uma sofisticação na aparência do seu novo enjaulamento, até que ele não pareça mais uma prisão, sendo de todas a pior, porque não se sabe mais que está preso. E Joseph Conrad, esse romancista
que merece ter todas as suas obras publicadas, como o seu primeiro romance, que ele abandonou a Marinha, tendo sido colocado como capitão, ganhado essa patente, ele abriu mão de tudo para se dedicar ao seu primeiro romance, às suas obras. A Loucura do Almayer, que levou 6 anos para ser publicado. Então, um homem que largou qualquer certeza pela melhor demonstração de incerteza. Uma construção ao máximo próxima que ele tivesse conseguido de descrever a alma humana, em todas as suas oscilantes vontades. Portanto, senhores, leiam Joseph Conrad. É só.